E aí pessoas, tudo bem? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Clube dos Dedos Associados. Esse vídeo é o resultado de uma enquete que saiu lá no Instagram, então se você não segue a gente, vai lá, segue a gente no Instagram. Uma novidade é que a gente também tá no TikTok, lá eu vou postar alguns resuminhos de vídeos, então segue a gente por lá também e se inscreve no canal, claro. Hoje a gente vai falar sobre o líder da seita que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 70, ele é considerado um dos maiores serial killers sem encostar um dedo nas vítimas. Hoje a gente vai falar quem foi o Charles Manson. Charles Miles Manson, ele nasceu em 12 de novembro de 1934, filho de Kathleen Maddox, uma prostituta alcoólatra que tinha a vida totalmente conturbada. Ela atendia seus clientes em casa e ela só foi nomear o Charles Manson depois de um breve casamento que ela teve com um homem chamado William Manson. Quando ele era criança, ela chegou até a trocar ele por cerveja em um bar para uma garçonete. Depois ele teve que ser buscado pelos tios no local. E após ela ser presa por assalto, ele foi morar com os tios. Esses tios abusavam dele, tanto sexualmente quanto espancavam ele também. O tio era um fanático religioso e a tia era uma sádica. Ela costumava colocar roupa de mulher nele para ir para a escola, além de ficar tirando sarro e xingando a criança. Ele já começou a furtar algumas coisas, na verdade ele sobrevivia desses furtos que ele fazia. Ele tentou algumas vezes voltar para a casa da mãe, só que sem sucesso. Por conta desses furtos, ele sempre era mandado preso, era para reformatórios e etc. Dentro desses reformatórios, ele também passou por alguns abusos sexuais. Aos 18 anos, ele foi preso por roubo de carros, onde dentro dessa prisão ele sodomizou um menino de 17 anos. Um pouco depois, ele casou e teve um filho chamado Charles Manson Jr. Daí, até os 32 anos, ele foi preso várias vezes, seja por cafetinagem, ou roubo, ou até falsificação de documentos. Ele começou a tocar guitarra, sua banda favorita era os Beatles, e com os parceiros cafetinos ele começou a aprender a arte da manipulação. Em 1967 ele participou de algumas manifestações hippies, onde ele atraiu outros viciados em drogas, principalmente LSD, alucinógenos. Esses jovens começaram a morar com ele, começaram a seguir ele, como se ele fosse uma espécie de guru. Algumas pessoas ainda tratavam ele como se fosse uma reencarnação de Jesus. E ele adorava isso. Ele e a família Manson, como eram intitulados, eles moravam em uma fazenda abandonada, próxima a Los Angeles, chamada Rancho Spahn. Não sei como é que fala, vou deixar aqui escrito. E lá eles faziam uso de mais drogas alucinógenas, amor livre, uma doideira só. O baterista Dennis Wilson, da banda Beach Boys, ele teve uma participaçãozinha aí nessa família. Em 1968, ele deu carona para duas meninas que eram da família do Manson. Chegando lá, ele tinha algumas ideias meio parecidas com o Manson, eles se conheceram, eles viraram amigos e chegou até a conviver por um tempo lá na fazenda. Ele chegou a gravar uma música escrita pelo Manson chamada Cease to Exist, e depois ele trocou o nome para Never Learn Not to Love. É isso. Ele comprou a música do Manson por $100 mil, mas o Manson não gostou muito dessa história. Depois ele chegou a mandar um presente, que era uma bala, que na verdade era uma ameaça, falando que era para ele pensar na sorte que ele tinha em ter os filhos vivos. Logo depois disso, ele ficou logicamente assustado e saiu da casa, e saiu da família e nunca mais quis saber do Manson. O Manson era obcecado pela música Helter Skelter, do White Album do Beatles. A interpretação dele dessa música era que falava sobre uma profecia, sobre uma guerra racial onde os negros matariam todos os brancos, menos a família Manson e o Manson. E eles fugiriam e depois eles só voltariam para dominar o mundo. Por conta disso, o Manson, conversando com alguns membros da família, os mais ativos, assim por dizer, ele mandou essas pessoas
matarem alguns famosos hollywoodianos e brancos, como uma forma de precipitar essa tal guerra. Em 9 de agosto de 1965, 5 integrantes da família Manson invadiram a casa do cineasta Roman Polanski. Eles mataram 5 pessoas, incluindo a esposa do Roman, Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. Ela foi esfaqueada 16 vezes depois de assistir a morte de todo mundo, porque eles fizeram questão de que ela fosse a última, para ver tudo acontecendo. Roman não estava no local, ele tinha ido viajar a trabalho. Além disso, eles também escreveram com sangue algumas coisas na parede e escreveram a palavra pig, de porcos, na porta da casa. Esse termo pig era usado pelos Panteras Negras, se referindo aos policiais envolvidos em mortes de afro-americanos. No dia seguinte, o mesmo grupo, eles invadiram a casa de Rosemary e Lennon LaBianca, matando também o casal. E da mesma forma, eles usaram sangue para escrever coisas na parede, e dessa vez eles escreveram Helter Skelter, Morte aos Porcos e Ascensão. Todo esse caso ele é conhecido como caso Tate LaBianca. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre a família Manson e sobre esses casos. Ele só foi preso quando a Susan Atkins, que era uma das seguidoras, ela tinha sido presa por uma coisa aleatória, e lá na prisão ela ficou se gabando para uma colega de cela sobre o assassinato da Sharon. Ele conseguiu provar que ele não estava no local, porém, ele não conseguiu provar que ele não teve nenhuma influência em relação a isso, né? Porque ele era o guru, o deus de todos ali naquele rolê. E, inclusive, acredita-se que a família Manson é envolvida em cerca de 35 assassinatos, mas nenhum deles foram provados, os únicos que foram provados foram esses 7. O julgamento começou em julho de 1970, com o advogado Ronald Hughes sendo advogado do Manson e de uma das seguidoras dele, a Leslie Von Houten. Logo, o Ronald resolveu abandonar o Manson, ficando só com a Leslie, porque ele sabia que com a Leslie ele conseguiria dizer que ela foi simplesmente influenciada por ele. E ele não tinha o que falar. Um pouco depois, o Ronald foi acampar e ele foi encontrado morto e o seu corpo em decomposição. Em 1971, ele foi sentenciado à morte, mas as leis mudaram e ele acabou pegando prisão perpétua. Todas as audiências do Charles era como se fosse um show pra ele, onde ele dançava, ele falava coisas sem sentido, ele tirava sarro das pessoas, ele filosofava, cantava. Depois, na prisão, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e psicose paranoica. Em 2014, ele pediu permissão para se casar com uma menina de 26 anos chamada Elaine Burton, onde ele chamava de Star. Ela já visitava o Charles há uns 9 anos, sempre levava presentes. Ela mantinha um site, na verdade esse site existe até hoje, onde ela alega a inocência dele. Mas em 2015 ele cancelou esse pedido de casamento porque ele descobriu que ela pretendia expor o corpo dele num mausoléu de vidro depois que ele morresse. Depois de 4 dias internado, no dia 19 de novembro de 2017, Charles Manson morreu. Então foi isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu tenho alguns ainda na lista de serial killers para fazer, fugindo um pouco dos casos brasileiros. E se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários pra gente. Uma sugestão que eu queria fazer pra vocês, se vocês não assistiram Mindhunter, assistam porque é maravilhoso. Tem um personagem do Charles Manson lá, aquele ator ficou simplesmente maravilhoso, esplêndido, ficou exatamente igual o Manson. Além de outros serial killers também que eles mostram lá, e tá ótimo. O Ed Kemper, assim, é top. Então, curte esse vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer nesse rolê. Segue a gente também nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook e agora no TikTok. É isso aí, valeu, tchau, tchau!